Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos para a segunda aula da EBDO, Escola Bíblica Dominical Online, revista da CPAD, lição bíblica, a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada pelo Espírito Santo da promessa, tá? Eu sou o diácono Douglas, congrego aqui na Assembleia de Deus da Missão da Congregação do Jardim São Norberto. Dou aula da escola dominical aqui na Porteira Branca, que fica no mesmo bairro. Semana passada estavam com vocês o evangelista Lucas do Jardim dos Reis e hoje eu estarei com vocês que a gente possa aprender um pouco mais aí do livro da carta aos Efésios, a qual o apóstolo Paulo é o autor. Amém? Então, queria apenas reforçar a dica, a orientação que o evangelista Lucas já deu de ler o livro de Efésios, de ler o livro de Atos dos Apóstolos, para que você consiga se inteirar, para quem ainda não leu, que conheça, e para quem já leu, que venha reforçar, que venha pedir que o Espírito Santo te dê novas revelações de coisas que você ainda não entendeu, talvez ainda não tenha entendido, e para que o Espírito Santo abra o seu entendimento nessa nossa aula que estaremos juntos. Amém? Então, nós vamos aqui para a lição de número 2. A primeira lição nós falamos sobre a saudação aos destinatários. Na lição número 2, agora, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. E eu quero ler aqui contigo o textuário, a verdade prática e fazer a leitura bíblica em classe para você que já está com a revista em mãos. Amém? Então, o textuário diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Amém? A verdade prática é: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Amém? A leitura bíblica em classe vai ser aqui no capítulo 1 de Efésios. Para quem não está com a revista, acompanhe com a sua Bíblia. Pega lá a sua Bíblia, pausa o vídeo, eu vou esperar, fica tranquilo, tá? Então vamos lá. Capítulo 1 de Efésios, nós vamos ler o versículo 3, 4, 9 ao 14, tá? Versículo 3 e 4, depois do 9 ao 14, tá? E a palavra do Senhor diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Versículo 9 diz: descobrindo-nos o mistério, ou seja, desvendando-nos, nos mostrando o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, ou seja, segundo a sua vontade soberana, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para, veja só, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois de que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Amém? Então, nós vamos falar aqui, esse capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 14, nós chamamos isso que o apóstolo Paulo faz de doxologia. Doxologia, a palavra doxo, glória, logia, palavra, ou seja, palavra de glória, glorificação, adoração, exaltação. Amém? Então, é justamente isso que o apóstolo Paulo faz. Então veja que no versículo de número 3, depois que ele sauda os irmãos no versículo 1 e 2, no versículo 3 ele diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, bendito.
exaltado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, grandioso, majestoso, né? Ele exalta Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e aqui ele já faz uma menção da Trindade. Lembra desse conceito? Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas, uma essência, um Deus triuno, amém? Pai, Filho e Espírito Santo, aqui ele já inicia dizendo, bendito, adorado, honrado seja, exaltado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. E aí eu queria fazer uma introdução contigo, porque às vezes nós queremos medir a glória de Deus na nossa vida de acordo com as bênçãos materiais que nós recebemos do Senhor. Então, às vezes nós falamos, olha, eu estou prosperando financeiramente, eu estou bem de saúde, né? E aí a gente fica colocando essas coisas como parâmetro para dizer se Deus é conosco ou não. Então, isso acontecia muito lá em Israel. Em Israel, antigamente, se existia alguém próspero financeiramente em Israel, essa pessoa era tida como aquele que realmente tinha a presença de Deus. Mas eu preciso te dizer que as bênçãos, as principais bênçãos que o crente ou que o ser humano necessita de Deus não são as bênçãos materiais, mas sim as bênçãos espirituais. Então, veja só, eu não estou dizendo que não devemos ser abençoados materialmente, não é isso. Você não pode ali ter um carro novo, ou melhorar o seu salário, ou melhorar a sua casa, ter uma nova condição. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que nós precisamos mudar o conceito, a ótica pelo qual nós medimos as bênçãos do Senhor. Então, se o Senhor faz, se Ele me dá, se Ele me entrega, se Ele me enche, se Ele me serve, aí eu tenho isso como bênção. Sempre que são coisas relacionadas às coisas espirituais, nós tendemos a dizer, olha, agora sim o Senhor tem me abençoado. Quando o apóstolo Paulo está dizendo o contrário, ele diz assim, bendito seja o Deus e Pai, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Então, veja só, nosso Deus, ele é espírito e ele nos deixou uma palavra que é espiritual para nos transformar em seres espirituais. Porque nós somos consolados e fortalecidos pelo Espírito onde? No Espírito, não na carne. É no Espírito, não é na matéria. Então nós precisamos começar a entender, a olhar de uma maneira diferente as coisas espirituais e ver o valor que as coisas espirituais têm para a nossa vida. Amém? Então, eu queria, antes de qualquer coisa, ler aqui contigo. Abre a sua Bíblia aí, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 37. Vamos dar uma olhada o que o apóstolo Paulo diz no livro de Romanos 8, 37. Veja só o que ele diz. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Então, em todas essas coisas, que eram as coisas que ele já estava citando na carta aos Romanos, ele diz, olha, em todas essas coisas, em todas as tribulações, em todas as dificuldades, em todas as virtudes, em todas as dificuldades, em todas as aflições, não é isso? Em todas as angústias, somos mais do que vencedores. Por quê? Porque Cristo nos amou. E Ele nos amar é uma bênção espiritual. Cristo nos amar é uma bênção espiritual. Eu não ganho dinheiro por Cristo me amar. Eu não ganho um carro novo por Cristo me amar. Eu não ganho uma casa, um apartamento na praia, um sítio, uma chácara por Cristo me amar. Mas eu ganho a salvação em Cristo. Eu ganho essa nova posição a qual nós vamos falar, que é uma posição em Cristo, de estar com Cristo. Antes ele era o Emanuel, Deus conosco, mas agora é o Espírito Santo em nós. Né? Não é Deus conosco, é Deus em nós. Essas bênçãos espirituais é o que traz salvação para a minha vida. Essas bênçãos espirituais é o que faz, sabe, frutificar dentro de mim os frutos do Espírito, que me leva pelo caminho estreito, a entrar pela porta estreita, que nos leva à salvação, sabe? É esse tipo de bênção espiritual que nos dá força para carregar a nossa cruz,
que é o que Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, toma a sua cruz e siga-me. O que nos dá força, o que nos fortifica são essas bênçãos espirituais. As bênçãos materiais são muito boas, alegram o nosso coração, também alegra a nossa alma, mas nada como no meio da aflição você ter refrigério na sua alma, sabe? Nada como em meio, em meio ao vale da sombra da morte, você ter confiança, você não temer a Deus. Esse tipo de bênção espiritual tem muito valor e às vezes nós não sabemos dar. Mas glória a Deus que nós estamos estudando essa lição que já de início já diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos deu, nos participou, nos abençoou de todas as bênçãos espirituais, tá? Então a primeira coisa que eu queria fechar esse conceito aqui de introdução contigo é que nós precisamos, como cristãos, como crentes, ter muito mais apreço, muito mais amor pelas bênçãos espirituais do que nós temos tido até o momento. Amém? Então, você vai ver o apóstolo Paulo seguindo essa linha, tá? Então, vamos iniciar aqui na introdução para a gente conseguir aprofundar um pouco mais nisso que o apóstolo Paulo mostra para a gente. Então, só para deixar claro, eu não vou entrar tanto no mérito do contexto histórico ali da carta aos Efésios, porque o evangelista Lucas já fez isso brilhantemente na aula passada. Se você ainda não assistiu, pode procurar, o evangelista Lucas mandou no grupo do WhatsApp, né? Nós vamos colocar aqui nos comentários também o link das aulas anteriores, e aí você consegue acompanhar, tá bom? Então, veja só, vamos lá, introdução. Nesta lição, vamos abordar a grandeza e excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que na carta o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Amém? Então é isso. Amém? Nós vamos mergulhar agora numa carta onde o apóstolo Paulo, como disse o pastor Douglas Batista, que o apóstolo Paulo está profundamente agradecido pela revelação dos mistérios, ou seja, por saber de que ele foi abençoado com tais bênçãos espirituais. Amém? Então, tópico 1, a nova posição em Cristo. Nós vamos refletir a respeito da nova posição em Cristo, evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo, ou seja, onde Cristo é o centro, e vamos explicitar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. Amém? Então, no primeiro tópico, que diz a nova posição em Cristo, diz assim: no passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Amém? Então vamos ver a graça disso, a glória disso, né? A importância disso. Subtópico, a doxologia. Amém? Não se esqueça, doxo significa glória, né? No original, a palavra glória. Logia, palavra de glorificação, palavra de glória, né? Glorificação, louvor, exaltação. Então o primeiro subtópico é a doxologia, que é o que o apóstolo Paulo fez do versículo 3 ao 14. Após expor os versículos de abertura da epístola, capítulo 1, versículo 1 e 2, que nós já conversamos na aula passada, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Ele começa pela frase: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, onde bendito significa digno de louvor. O apóstolo dá sequência até o versículo 14 por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e às suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Nesse trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para louvor da sua graça, para louvor da sua glória.
aquele ao qual devemos adorar, está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo, uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza de Jesus, seu Filho. Então, essa doxologia, né, que o apóstolo Paulo, veja só, ele sauda os irmãos e ele já começa a bendizer o nome do Senhor. Você entende? Então ele começa a carta aos Efésios, ele inicia saudando os irmãos, se apresentando como já foi exposto na aula anterior. Então ele sauda os irmãos e logo depois de saudar os irmãos, ele já diz, olha, é necessário eu bendizer o nome do Senhor. E agora eu quero mostrar para vocês o porquê devemos verdadeiramente bendizer o nome do Senhor. E aí ele diz, olha, bendito seja Deus e Pai, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Então o apóstolo Paulo, ele começa a nos levar, a carta aos Efésios é uma carta muito espiritual. Tem muitas revelações de bênçãos espirituais a qual o Senhor nos deu em Cristo, né? A qual o Senhor nos dá àqueles que estão em Cristo, que permanecem em Cristo. Então ele já começa essa carta, ele já inicia saudando os irmãos e depois, bendito seja o Senhor. Agora, bendito seja o Senhor por quê? Porque eu tenho recebido algum valor financeiro da igreja de Éfeso. Bendito seja o Senhor, porque eu recebi cavalos, eu recebi carruagens, eu recebi algo desse tipo da igreja de Efésios. Não, bendito seja o Senhor, porque vocês receberam bênçãos financeiras e bênçãos materiais? Será que é isso? Não. Bendito seja o Senhor por toda sorte de bênçãos espirituais a qual o Senhor nos deu. E nós vamos falar quais são essas bênçãos. Eu só primeiro estou querendo bater nessa tecla de que nós devemos a Deus mais dar do que esperar receber. Um culto a Deus, ele é caracterizado por adoradores. E o que os adoradores fazem? Eles dão adoração a Deus. Agora, se todas as vezes eu esperar que primeiro o Senhor me abençoe materialmente para adorar a Deus, eu não posso condicionar minha adoração a algo que eu recebi de Deus, né? É o meu dever, a minha essência, depois que eu sou iluminado pela palavra de Cristo, depois que eu entendo, né? Depois que eu estou em Cristo, né? Qual é o meu dever? Qual é o dever do crente? É adorar a Deus e passar a olhar as bênçãos espirituais que Deus nos deu muito maiores do que as bênçãos materiais, como no texto que nós lemos. Em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores só porque Ele nos amou. Então, só por isso já é muita coisa. Só dele ter te amado já é muita coisa. Só dele ter te perdoado, meu irmão, é tudo. Tá? Não é que é muita coisa. Vou até me corrigir. Não é que é muita coisa, é tudo. Amém? Então, esse primeiro subtópico, a doxologia, fala de quão importante o apóstolo Paulo achou tão importante ele iniciar essa carta trazendo essa revelação aos irmãos. Olha, eu não sei o que vocês pensam sobre as bênçãos de Deus, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. E é por isso que nós devemos bendizer ao seu nome, louvar ao seu nome. Amém? Então, agora veja só no subtópico 2, que nós vamos falar das bênçãos. Quais foram essas bênçãos espirituais? Vamos lá. Subtópico 2, as bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, tá? E aqui, irmãos, eu queria até abrir um parênteses, olha só. Eu não estou dizendo que as bênçãos materiais são ruins, ou que nós não devemos pedir as bênçãos materiais, ou que nós não devemos gostar, porque tem gente que não gosta. Olha, eu não gosto do dinheiro, eu não gosto de um carro novo, uma casa nova, porque eu sou espiritual. A pessoa se acha tão espiritual que ela não sabe reconhecer o quanto ela também precisa dessas bênçãos materiais. Tá? Essa aula, na verdade, é só para mudar nossa maneira de ver essas coisas, a nossa maneira de entender. Às vezes nós damos muito mais valor às bênçãos materiais do que às espirituais. Amém? E é justamente o contrário. Nós, como adoradores de um Deus espiritual, né, que nos deu uma palavra espiritual para, né, nos consolar no espírito, precisamos entender quais bênçãos são essas.
Amém? Então vamos lá. Obviamente que essas bênçãos espirituais não são bênçãos materiais, mas provenientes dos lugares celestiais. Ou seja, essas bênçãos são provenientes dos lugares celestiais. Isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, no capítulo 1, versículo 3 ao 14, tais como, olha só quais são essas bênçãos espirituais que você recebeu. Essas bênçãos mencionadas na passagem é tais como: Deus nos elegeu para sermos santos, ou seja, Ele nos escolheu para sermos santos. Ele nos predestinou para sermos filhos. Ele nos fez agradáveis para si. Ele remiu-nos por meio do sangue de Cristo. Ele acolheu-nos por sua vontade redentora. Ele revelou-nos a palavra da verdade. Ele selou-nos com o Espírito Santo da promessa e ainda garantiu a validade da promessa. Tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção, do Filho que a realizou e do Espírito Santo que a garante. Essas bênçãos nos conduzem a exclamar como: bendito seja Deus. Então, depois de o apóstolo Paulo, na verdade, depois do pastor Douglas Batista, que é o pastor que desenvolveu essa lição, amém? Depois do pastor ele dizer, ele falar sobre a doxologia, sobre essa adoração a Deus por conta dessas bênçãos espirituais, ele elenca aqui quais foram essas bênçãos. Então, essas bênçãos, elas passam por eleição e predestinação, que são temas polêmicos que nós vamos deixar para a próxima aula, tá? Então eu não vou entrar nesse assunto agora, nós vamos deixar para a próxima aula, que é uma aula só de eleição e predestinação. Mas basicamente o Senhor nos elegeu, né? Aqui o que a palavra do Senhor diz, Ele nos elegeu para sermos santos, ou seja, Ele nos escolheu para sermos santos e nos predestinou para sermos filhos, ou seja, Ele nos deu um destino, Ele nos convocou, o objetivo da nossa vida é nos tornarmos filhos de Deus por meio de Cristo. Ele nos escolheu e nos predestinou. Isso não é bênção material. Isso não muda lá na minha conta bancária. Isso não muda, não me dá um carro, não me dá uma casa, ou não muda o meu carro, não muda a minha casa. Mas são bênçãos espirituais que só Deus pode proporcionar para mim e para você. Então Ele nos elegeu, nos predestinou e Ele nos fez agradáveis para si. Veja só, o Senhor nos fez agradáveis para si. Você lembra quando Jesus foi batizado e aí veio uma voz do alto que diz: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Ou esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, em quem encontro prazer. Então, olha só, quando nós estamos em Cristo, nós que éramos trevas, nos tornamos agradáveis a Deus. Porque quando Ele olha para nós, Ele vê Cristo em nós. Então, por isso somos agradáveis. Não é porque eu sou bom, ou porque você é bom, ou porque o nosso pastor é bom. Não é isso. É porque nós estamos em Cristo. E quando Deus olha para nós e Ele vê que estamos em Cristo, nós somos agradáveis a Ele. Agora, imagina o contrário. Imagina se você fosse desagradável a Ele. É aquele texto também que fica em Romanos que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora eu te pergunto, e se Deus for contra nós? E se nós não formos agradáveis a Deus? Quem é que pode se colocar contra Deus? Quem é que pode se opor a Deus? Não é o que a palavra diz? Ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar nas minhas mãos, operando eu. Quem impedirá? Então ninguém pode se opor a Deus. Então coisa boa para a nossa vida é sermos agradáveis a Deus, é estarmos do lado de Deus, é estarmos juntos de Deus e é que Deus seja por nós. Amém?
Então ele nos tornou agradáveis, ele nos remiu pelo sangue de Cristo, ou seja, ele nos perdoou através do sangue de Cristo, nos revelou a palavra da verdade, que é basicamente quando você não tem essa iluminação, o Espírito Santo, ele ainda, né, você não foi convencido do pecado, da justiça e do juízo, então você não consegue entender as coisas espirituais. Você consegue entender apenas as coisas materiais, apenas as coisas que você olha, que você vê, que você pega, né? Mas Deus, ele nos revela a sua palavra para que possamos nos tornar pessoas espirituais. E aí, ele diz aqui que ele nos selou com o seu Espírito. Olha que bênção maravilhosa. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito da santidade, o Espírito que conhece as profundezas de Deus, mora em mim. Agora eu te pergunto, como é que eu poderia pagar um negócio desse? Qual é o penhor maior do que a presença de Deus dentro de mim? Não existe. Não existe ouro, prata, bronze, nada tem um valor, não existe um penhor, uma garantia. Esse penhor, esse Espírito Santo que eu recebi é a garantia de que Deus voltará e me levará para estar com Ele para todo sempre. Para todo sempre. E nós recebemos. Isso não é bênção material. Isso é bênção espiritual. É bênção espiritual. Por isso que eu vi na última aula o evangelista Lucas, ele bateu muito nessa tecla de que precisamos buscar o Espírito Santo, né? Nós recebemos ali o Espírito Santo no momento da nossa conversão, quando nós nos convertemos a Cristo, somos batizados, vemos ali o Espírito Santo frutificando os frutos em nós, né? Fazendo nascer, fazendo frutificar os frutos do Espírito em nós, mas precisamos receber esse poder do alto para sermos as testemunhas de Deus. E quem faz isso? Espírito Santo em nós, poder do alto. É o penhor, a garantia, amém? De que seremos salvos. E ele nos garantiu a validade da promessa, amém? Então essas bênçãos é só Deus que pode nos proporcionar, e é por isso que o apóstolo Paulo diz, bendito seja Deus, amém? Subtópico 3, a nova condição. Veja que coisa interessante. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual. A partir da sua pessoa, a obra realizada no Calvário, aí ele cita o texto de João 1,3, Hebreus 5, 9 e 9, 12, relacionada e ainda com a nossa experiência da conversão a ele. Aí ele cita aqui 2 Coríntios 5,17, que nós já vamos ler. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo, isto é, oposto da antiga vida, em Adão, escravizada pelo pecado. Deste modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo, e por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. Então, veja só, nós iniciamos aqui a doxologia, essa adoração a Deus, quais foram as bênçãos espirituais, e agora nós precisamos entender. Nós conseguimos enxergar essas bênçãos espirituais através da nossa nova condição, que é uma condição de estar aonde? Em Cristo, que é o que o apóstolo Paulo ele cita. Essa expressão em Cristo significa estar em Cristo, significa essa comunhão com Cristo, significa o penhor, o Espírito Santo dentro de você. E quem nos proporcionou essa nova condição foi Deus. Então, vamos ler aqui, livro, abre aí comigo, está no próprio livro de Efésios, abre aí Efésios no capítulo 5, versículo 8, veja só o que diz em Efésios, capítulo 5, versículo 8, a palavra do Senhor diz assim: porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Aí ele complementa, andai como filhos da luz. Então, olha só o que a palavra do Senhor diz. Em outro tempo você era trevas. Em outro tempo você era pecado. Em outro tempo você dava as costas para Deus. Mas agora vocês sois luz no Senhor. O que é ser luz no Senhor? É estar em Cristo. É deixar que essa luz ela resplandeça na sua vida, no seu coração, dentro de você.
é estar em Cristo. Então antes você era trevas, mas agora você é luz. Essa é uma nova condição que Cristo te dá. Agora, abra comigo aí no livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 17. Olha só o que a palavra do Senhor nos diz. 2 Coríntios 5, 17 diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Essa é a condição de quem está em Cristo. As coisas velhas se passaram. Tudo é novo para essa pessoa. Tudo se fez novo. Por quê? Porque Cristo, ele nos coloca em uma condição de viver novidade de vida, de largar isso que passou, de largar o pecado que ficou para trás, o pecado que Deus lança no mar do esquecimento, esse pecado que foi perdoado na cruz, esse pecado que foi perdoado na cruz do Calvário. Cristo te dá uma nova condição, uma nova vida, e é essa nova condição que o pastor Douglas Batista está citando aqui. Nós começamos a enxergar e dar valor a essas bênçãos espirituais quando começamos a entender a nossa nova condição. É aquilo que nós, vira e mexe, nós sempre ouvimos na igreja. Pensa onde você estaria se Cristo não tivesse te salvado, se Ele não tivesse te perdoado, se Ele não tivesse iluminado. O viciado que permaneceria num vício, aquele que rouba que permaneceria na mesma vida, aquele que se prostitui que permaneceria na mesma vida. Mas Cristo, Ele te convenceu pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, te deu uma nova vida, uma vida de santidade, uma vida espiritual, uma vida em Cristo. É isso, estar em Cristo. E aí vale aqui, para a gente finalizar esse primeiro vídeo, vale eu enfatizar para você, estar em Cristo é essa comunhão com o Espírito Santo. É você ter essa comunhão do Espírito Santo, que é o que o evangelista Lucas falou semana passada. Essa busca pelo Espírito Santo, essa súplica pela presença de Deus. Senhor, não retire de mim o seu Espírito Santo, dá-me um coração reto, dá-me um coração de carne, ajuda-me a entender, Pai querido, as bênçãos espirituais. É esse clamor, é apresentar essa súplica a Deus e buscar a presença do Espírito Santo, que foi dado a você como um presente, como uma bênção espiritual. Amém? Então eu quero finalizar aqui esse primeiro vídeo para que você consiga pensar em tudo que nós falamos, e aí eu já volto logo em seguida com a segunda parte, com o tópico 2 e o tópico 3. Amém? Deus te abençoe.